Temos o prazer de apresentar o Iuris, um software de gestão de conteúdo jurídico, geração de documentos e extração de jurimetria. Nossa história começou em 2009, logo após o surgimento das primeiras metas do CNJ. O Poder Judiciário tinha um desafio, à época, de proferir inúmeras decisões com mais de 5 anos de tramitação. E não é um desafio tão simples. E é um desafio de aumentar a produtividade sem diminuir qualidade. E esse é o nosso principal foco, proporcionar celeridade e qualidade nas decisões. E para isso, nós desenvolvemos uma nova metodologia que já foi testada e validada por mais de 10 anos em várias unidades com competências diferentes. E com o auxílio da tecnologia, nós conseguimos desenvolver uma metodologia única no Brasil, a Engenharia Jurídica Iuris. A metodologia, uma engenharia que dispensa de qualquer conhecimento do usuário de linguagem de programação. Nossa missão, então, é justamente proporcionar qualidade e celeridade tanto nas decisões elaboradas pelo Poder Judiciário, quanto no Ministério Público e também na Advocacia Pública. Os desafios são inúmeros e nós, como nascemos dentro do Poder Judiciário, conhecemos essas dores mais latentes. É como proporcionar uma melhor gestão da produtividade, como, por exemplo, produzir mais com menos tempo. Localizar, por exemplo, um fragmento de texto que já foi elaborado e que a gente precisa reaproveitar. Medir o grau de complexidade de cada decisão e, com isso, a gente conseguir realmente fazer uma distribuição mais equânime da equipe e até mesmo diminuir a taxa de congestionamento. Além disso, temos outros desafios, como diminuir equívocos na prolação das decisões, das minutas de decisões, erros ortográficos, jurisprudências desatualizadas e que não refletem o entendimento das cortes superiores, como também decisões genéricas, aquelas que não apontam os fatos controvertidos, as provas utilizadas para a convicção do juízo. Tudo isso são desafios que devem ser superados. E com o Iuris, a gente consegue dinamizar essas dificuldades e amenizá-las. Mas não é apenas isso. Nós percebemos também que existe como dores, como desafios, melhorar e dar continuidade, uma capacitação contínua da equipe de gabinete. E como fazer isso diante da grande rotatividade de membros da equipe, estagiários, juízes leigos, assessores, que precisam sempre estar atualizando e tendo essa capacitação continuada. E por último, a indisponibilidade do PJE, principalmente nos momentos de atualização de versão, isso é frequente o PJE ficar alguns dias indisponível. E como fazer com que a equipe continue em produção mesmo nesses momentos de instabilidade. É pensando em todos esses desafios que nós desenvolvemos algo diferente, a Engenharia Jurídica Iuris, que conta tanto com a engenharia quanto com a inteligência analítica. E quando a gente se fala em engenharia jurídica, nós estamos falando em mapear o conhecimento jurídico de cada unidade do Poder Judiciário, ou seja, ela também do Ministério Público ou da Advocacia Pública. Uma vez mapeado todo o conhecimento jurídico, nós temos condições de disponibilizar esse conhecimento numa forma de conteúdo extremamente organizado, classificado com inúmeros critérios, de forma com que a inteligência analítica consiga sugerir vários fragmentos e até mesmo decisões completas. Com isso, proporcionando muitos benefícios, além da rapidez e da qualidade, mas também a parte de gestão de gabinete, extração de jurimetria. Então, os benefícios são inúmeros. E quando a gente fala da engenharia, da inteligência analítica, é a forma da gente aproveitar a capacidade, o conhecimento jurídico e a experiência de várias pessoas numa única decisão. E é um desafio incrível, né? Nós conseguimos proferir uma decisão e somando com ela a experiência de uma equipe de inúmeras pessoas, tanto a experiência quanto o conhecimento jurídico disso. Isso é que nós chamamos de inteligência analítica. E como que nós conseguimos trazer todas essas atribuições dentro do Iuris? Nós podemos estar delegando algumas tarefas para esse sistema e principalmente, que é a nossa principal meta, é na elaboração de decisões. Então, por meio do quadro decisório, a gente consegue aplicar inúmeras camadas de filtros e sugerir fragmentos precisos para aquele caso concreto.
e diante da diversidade do banco de dados que nós temos, né? E além disso, nós temos também o rito em etapas, que proporciona alguns níveis de segurança para a unidade judiciária, de forma com que cada despacho sejam proferidos de forma certa no momento correto, atendendo aos pré-requisitos que são necessários para proferir aquela decisão. E o iuris acaba sendo, efetivamente, com tudo isso que foi explicado, uma ferramenta ideal para que a inteligência artificial seja efetivamente útil para a prestação jurisdicional. Que até então, para que a inteligência artificial seja útil para o Poder Judiciário, é necessário muito conteúdo, um tempo de aprendizado muito grande, e hoje nós não temos uma informação, um conteúdo organizado para esse treinamento. E com o iuris, essa dificuldade é praticamente eliminada. Será possível também contribuir na gestão do gabinete. E como que é feita essa gestão de gabinete? Por meio do iuris? Por meio de controle de metas, distribuição de tarefas, a medição do grau de complexidade de cada decisão, de forma com que realmente haja distribuição equânime na equipe. E além disso, a gente consegue proporcionar a jurimetria de conteúdo que facilita também na gestão do gabinete. E aqui um destaque, que não é uma jurimetria que hoje o Poder Judiciário está acostumado, aquela que atualmente é utilizada pelo CNJ e pelos tribunais. Que essa jurimetria atualmente utilizada, ela é baseada praticamente em classes, assuntos e movimentos dos processos. E a jurimetria de conteúdo proporcionada pelo iuris vai dar alguns passos a mais, que é proporcionar uma jurimetria, uma estatística, baseada no conteúdo de cada decisão. E aí, por meio dela, a gente consegue extrair, por exemplo, qual os fragmentos de texto que precisam ser aperfeiçoados diante dos embargos de declaração que são acolhidos, como também os fragmentos que devem ser aperfeiçoados diante do próprio entendimento. Que uma vez que a primeiro grau e o segundo grau utiliza a engenharia jurídica, a gente consegue concatenar e detectar quais são aqueles fragmentos que não são acolhidos pelas turmas, pelas cortes superiores. Nós conseguimos também capacitar, melhorar a capacitação da equipe de gabinete de forma que haja uma capacitação continuada, de forma gradativa, em níveis. E isso nós dispomos já de algumas ferramentas, como premissas jurídicas didáticas, onde que nós proporcionamos um aprendizado gradativo conforme o caso concreto. Então não é uma coisa muito abstrata, e sim nós conseguimos juntar a prática com a teoria. Então conforme vai surgindo a demanda, a necessidade prática, nós apresentamos a premissa jurídica de forma didática. E isso aplica dentro do iuris a técnica da andragogia, que é o ensinamento de adultos. Mas não apenas nas premissas jurídicas didáticas, mas nós temos também os tutoriais por tarefas, que proporciona o aprendizado em níveis. Aquele estagiário recém-contratado, recém-iniciado no gabinete, ele vai ter atividades iniciais e essas atividades vão sendo aumentadas conforme a sua experiência dentro do gabinete. Então a gente consegue escalonar em níveis esse aprendizado por meio dos tutoriais de tarefas. E por último, nós contamos também com a rede de colaboradores. E essa rede de colaboradores é onde que nós contamos com várias pessoas contribuindo com o texto. Acredito que todos vocês já passaram por uma experiência semelhante de elaborar um texto e esse texto ser aperfeiçoado por vocês mesmos, caso ele seja revisado 2, 3 dias depois. Agora imagine isso com todo o conteúdo jurídico disponibilizado dentro do iuris, não revisado apenas por uma pessoa, mas revisado por toda a rede de colaboradores, de forma organizada, com critérios e supervisionada também. E isso traz um potencial muito grande. E com isso, nós conseguimos reunir, por exemplo, numa única decisão, o conteúdo, o conhecimento jurídico de vários profissionais, a expertise, a experiência de vários anos em um único documento, algo praticamente impossível sem essa engenharia jurídica, sem a rede de colaboradores. Conseguimos também aliviar a carga do PJE. Hoje, um dos principais sistemas de gestão de processos dentro do Poder Judiciário brasileiro é o PJE. E o PJE, diante da sua governança em vários estados, frequentemente os estados precisam fazer a atualização de versões. E na atualização dessas versões, por alguns dias, por algumas horas, pode acontecer do sistema ficar indisponível.
como manter a equipe de gabinete trabalhando normalmente, mesmo sem contar com a disponibilização do PJE. Isso, a resposta é a utilização do IURIS, porque o IURIS, ele replica, ele espelha todos os movimentos do PJE dentro do sistema. Então, toda decisão pode ser tomada dentro do próprio IURIS. E, além disso, a gente consegue também ajudar na automação do documento. Desculpe, no lançamento do documento. Então, a partir do momento que o texto jurídico é elaborado dentro do IURIS, ele consegue ser transportado para o PJE com um simples clique, eliminando para o assessor de 3 a 7 minutos em cada decisão e mais de 16 cliques dentro do PJE. Com tudo isso, nós conseguimos reduzir o fluxo de usuários dentro do PJE e, com isso, melhorando até mesmo a performance do PJE diante da diminuição dos usuários que lá estão operando. Este é o IURIS que apresentamos para vocês e aqui eu faço um convite. Vamos juntos construir uma justiça 4.0 aplicando engenharia jurídica na sua unidade?